Primeiro review que eu vou trazer de livro aqui no canal pra vocês, tá? Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, parte 1 e 2. Esse livro, na verdade, é difícil eu trazer review de livro, até porque eu lia muito pouco. Eu tô lendo, eu comecei a ler ele, porque eu comecei a ler Mauatan, que o Homem Calculável, depois eu trago pra vocês também. Mas esse é um livro que minha irmã tinha, e ela falou, não, põe pra vender aí, junto com outros livros que ela queria desfazer, saca? E aí eu falei, pô, interessante esse livro, por quê? Porque eu já assisti Harry Potter algumas vezes, eu acompanho algumas coisas. É uma história que não é da J.K. Rowling, né? É uma história que ela é uma peça de teatro. E aqui, na verdade, é um script da peça de teatro. Eu nunca tinha visto um livro que era um script de peça de teatro. Então, assim, ó, vai mostrando os atos, ó, ato 1, cena 6 e assim por diante. É como eles fariam a peça de teatro em si. Foi uma experiência interessante. O livro aqui, ele tem 300 e poucas páginas, deixa eu confirmar, 341 páginas. Eu li em 3 dias. Mas não porque eu leio rápido ou algo do tipo, igual eu falei com vocês, raramente eu pego o livro para ler. É por causa que ele é muito fácil por ele ser uma peça de teatro. Ó. Então ele trabalha com pouquíssimas palavras durante as páginas, né? Então você vai pegar aqui uma página completa, ó. Então você vai ver que é pouquíssimas palavras, bem rapidinho você lê ele todo, né? Muito diálogo também. E o mais interessante dele é que ele fala da peça mesmo. Então, durante a cena fala, agora os atores entram no palco, agora saem do palco e o próximo ato aparece as bruxas e tal. Então eu gostei bastante. Quanto à história, e agora já dando spoilers, tá? E comentando sobre o livro, eu já vou dar nota antes, se você não quiser ouvir spoilers, mas pra mim é um livro nota 6, tá? Ele é muito simples. O palavreado dele e tal, muito simples. Chega a ser palavreado de conversa mesmo, qualquer um vai entender. Então é pra qualquer idade. Ele tem uma história interessante, mas não é bem fechada. Ele vai utilizar a viagem no tempo do Harry Potter, né? Se você gosta de Harry Potter aí, vai ter o vira-tempo nele. Só que ele não é uma história bem fechada. Então, essa parte do vira-tempo, ela não conecta nada. Ela é desconexa, nós vamos comentar nisso nos spoilers. E isso deixa bem, sei lá, bem fraco, que não acontece nem nos filmes, né? Eu não cheguei a ler o Harry Potter, eu peguei pra ler agora. Minha irmã falou que o Harry Potter, ele é... Nossa, ele é muito diferente, muito bem escrito, fecha muito bem. Mas... O filme fecha muito bem também a questão do virar-tempo, uma coisa ligando a outra, né? Dá pra você entender as coisas muito bem lá. Agora, o diferente do livro aqui, que é bem ruim nessa questão. Conta a história vai contar, e aí a gente vai entrar um pouco no spoilers também, mas aqui eu já vou dar só um resumo. A história é do pós, o que aconteceu no último filme do Harry, no último livro também, né, no caso. E aí ele cresceu, casou, teve filho, e aí vai contar sobre um filho dele em específico, dos 3 que ele teve, que acaba indo para um lado diferente. Ele é um menino diferente e tal, que ele pode ter um lado mal, a ideia é essa. E aí vai contar a história do filho do Draco Malfoy, né, que pode ter um lado bom, entendeu? Então vai contar esses dois lados aí. Trazendo para se você for pensar em alguma semelhança, alguma coisa que você pode tirar para a vida real, você vai trazer muito para aqueles meninos que foram excluídos em colégios e tal, que são vistos como chacota, e como poderia ser eles se eles fossem, se fosse outra realidade, entendeu? Onde eles fossem populares e assim por diante, tá? Então é meio que essa ideia que o livro quer trazer para você. Em geral, cara, vamos para a parte de spoiler agora. Tá, na parte de spoiler aqui, o livro vai começar. O Harry casou com a Gina. Acho que tem no final do filme isso, né? Tem muito tempo que eu assisti, não lembro. E a Hermione casou com o Rony. Mas aí não faz muita diferença a Hermione e o Rony aí, é só curiosidade mesmo, né? E aí eles vão pra Hogwarts pela primeira vez, os meninos. O Harry já tem um menino que tá lá, que é o Thiago. E é bem interessante essa parte do nome que eu pensei aqui, que é o seguinte, eles fazem os nomes todos bem parecidos. Todos os nomes que tem aqui novos são bem parecidos com os nomes antigos. Então meio que você não tem problema nenhum pra identificar os nomes, é o decorar, né? Então você tem Thiago, que é o pai do Harry, Lilian, que é a outra menina do Harry, é a mãe do Harry, né? E você tem o menino principal aí, que é o Alvo, que é do Dumbledore, né? Ele chama Alvo Snape, que é do professor Snape Potter. Então fica muito fácil você pegar. Acho que o único nome diferente aí é o filho do Draco, que chama Scorpio, mas chama bem atenção porque é Scorpio mesmo, entendeu? E o resto todos são personagens antigos, então você vai lembrar de todos. É bem fácil de você entender todos os personagens, o que é legal quando se trata de ficção, porque quando você pega algumas ficções, tem muito personagem, você esquece quem são os personagens, se perde no meio, tá? Quando você vai assistir igual Game of Thrones, por exemplo, pela primeira vez, você vai se perder no nome das famílias, o tanto de coisa que tem. Então aqui fica muito fácil de você entender.
Ele no início tá indo pra Hogwarts, tá com medo de ir, o Chapéu Seletor pode colocar ele em outra casa, o irmão dele fica zoando que ele vai pra Sonserina, e realmente acontece, ele acaba indo pra Sonserina. Só que ele, nesse tempo, durante o trem, ele conhece o filho do Draco, naquela parte que o filme do Harry passa. Então eles passam nas mesmas coisas que o filme do Harry Potter, né? Os mesmos estágios, meio que uma nostalgiazinha pra você que assistiu os filmes. E ele passa na parte do trem, ele conhece o filho do Draco. A menina que tá com ele, que é a Rosa, que é a menina dos Weasley, não gosta do Draco, larga, e fica só ele e o filho do Draco amigo. O Scorpio amigos, né? O Scorpio vai pra Sonserina, ele vai pra Sonserina, e os dois se juntam ainda mais. No que eles se juntam ainda mais, eles tinham destruído todos os Viratempos. O pai do Cedrico, que morreu lá no torneio Tribruxo, que o Voldemort acabou eliminando ele vai até o Harry, descobre que eles acharam um vira-tempo novo, com um fugitivo lá, que foi pra Azkaban, e que ele queria voltar e salvar o Cedrico. Aí o Harry fala que não e tal, e nisso eles conhecem a... Já vou dar um spoiler direto, tá? Que é a filha do Voldemort, que ela estava como cuidadora do pai do Cedrico, sacou? Essa que era a ideia. Ela era cuidadora no lar de idosos do pai do Cedrico, o que a gente descobre depois que ela só tinha usado um feitiço pra controlar o pai do Cedrico e assim por diante, pra fingir que ela era da família do pai do Cedrico lá e tal. O filho do Harry começa a brigar com o Harry o tempo inteiro, porque o Harry reclama tudo, tipo assim, parece que tudo que ele faz é errado e assim por diante, então tem aquela briga de pai e filho o tempo todo. E ele fica revoltado e fala, não, nós vamos salvar o Cedrico. E aí você entende que as motivações dele são mais voltadas a falar, eu também posso fazer o que o Harry fazia, chamar atenção e tal. O que dá pra reentender, mas nunca é falado isso no livro. O que dá pra entender é isso. E isso, o filho do Draco, ele é sempre mais sensato, né? O Scorpio, ele é sempre mais sensato, mais nerdzinho. Talvez um estilo de personagem que era a Hermione lá. E ele vai meio contra sempre, mas ele sempre vai seguindo o que o alvo vai fazendo. Nisso eles conseguem entrar, aí já começa a apelação, eles entram no Ministério da Magia, buscam o Vira-Tempo, conseguem achar o Vira-Tempo, pegam ele, vão pro passado e aí fazem a primeira coisa errada. Aí quando eles voltam, eles conseguem a primeira coisa, mas sem êxito de salvar o Cedrico. Só que aí o relacionamento do Rony e da Hermione já não são a mesma, eles mudaram pequenas coisas. Eles voltam de novo para tentar consertar isso. Conseguem eliminar o Cedrico da competição. E isso faz com que o Cedrico mate um cara, fique revoltado lá e mate uma pessoa, vire um comensal da morte. E aí Voldemort nunca morre e agora ele é líder ele virou o líder do Ministério da Magia, ele comandando a Terra agora. É a Era Negra, né, que eles falam lá, a Era Dark lá. Aí só o Scorpio volta, o alvo nem vive porque o Harry morre. Então, e o Scorpio descobre que tem uma resistência, ele encontra a Hermione e o Rony lá ainda lutando e ele consegue voltar mais uma vez no passado e consertar. Aqui já começa as incongruências. Ao invés dele consertar na ordem que eles fizeram, que eles viajaram 2 vezes, né? Ele conserta a segunda vez primeiro e depois a primeira, para que nada mude, eles consertam ao contrário, eles consertam a primeira primeiro, o que faria mudar a segunda, né? Já que na primeira teria êxito, né? E depois conserta a segunda. Mas isso não afeta em nada o tempo. Whatever, ok. A gente só aceita. E beleza, já acho incongruência, já acho ruim. Aí esse vira-tempo que eles tinham só voltava 5 minutos no tempo. Eles só tinham 5 minutos lá dentro. Voltava 20 anos, mas só voltava 5 minutos. E aí já tira também algumas coisas que, tipo assim, você não podia voltar muito tempo, porque o bruxo desgastava, o bruxo morria e outras coisas do tipo, mas era meio que um vira-tempo especial que funcionava. Nisso, eles voltam da próxima vez, o Scorpio consegue consertar, né? Consegue achar lá a Hermione, o Rony e o Snape e consertar tudo, volta ao normal. No que volta ao normal, eles falam que tem que destruir o Vira-Tempo, né? Eles resolvem destruir. Aí eles descobrem que a filha do Voldemort, que estava ajudando eles com isso, né? Que era a filha do Voldemort, queria que o Voldemort sobrevivesse. Aí ela pega o Vira-Tempo deles antes de destruir e viaja mais uma vez com eles pro torneio Tribruxo. Pra conseguir, dessa vez, eliminar o Cedric de novo e tudo acontecer. Mas aí ela decide que não dá certo, né? Ela decide que o melhor seria avisar o Voldemort que ele não deveria atacar o Harry naquela época que ele atacou lá no início. O que deixa interessante a história. Beleza, vamos pensar aqui que ela voltou pra isso. Nisso,
Eles voltam com ela, né, os meninos, e eles conseguem mandar uma mensagem pro Harry, que descobre que tem um vira-tempo com o Draco, que era um vira-tempo especial, que podia fazer o que quisesse. E não tinha tempo, não tinha nada. Aí eles voltam pro tempo, receberam essa mensagem no futuro, voltam lá pro tempo pra parar essa menina. E aí tem a briga deles lá e eles conseguem parar ela, né? Eles fingem ser um Voldemort, conseguem parar ela conseguir segurar ela, de avisar o Voldemort de não atacar. E o Harry acaba vendo os pais deles sendo eliminados e tal, e volta e tudo bem. E aí acaba o livro, né? Mais ou menos isso. É um resumão por cima aqui. O que eu achei de problemático, principalmente nessa parte? A todo momento, eu esperava que tivesse o que ligação entre o vira-tempo e os acontecimentos que foram. Porque a ideia do Harry Potter sempre foi essa, né? Você não pode mudar o passado. Já tá escrito aquilo. Aquilo vai acontecer e o que você vai descobrir é que foi você que fez acontecer daquela vez sempre, entendeu? Então, quando o Harry volta nos filmes lá e conjura o patrono, que ele acha que o pai dele conjurou o patrono, mas na verdade foi ele que conjurou, entendeu? Ele sabe que, pô, aquilo só aconteceu porque ele já tinha voltado alguma vez, assim por diante, assim por diante. Aqui não acontece. Eu achei que ia ser bem interessante, que eles iam fazer o seguinte: na hora que ele voltasse no tempo, enfrentasse a bruxa, ele ia descobrir que foi ele que causou a morte dos pais ou algo do tipo, entendeu? Que o Voldemort nunca ia atacar ali, e atacou por causa dele, assim por diante, entendeu? Algo do tipo, mas nada disso tem ligação. Simplesmente eles não mexem em nada no passado, o passado acontece do jeito que vai, o vira-tempo não muda nada, as pequenas mudanças que eles fazem não seguem mudando algo absurdo no futuro, o efeito borboleta ali não acontece, né? E isso faz com que o livro seja muito sem muitas reviravoltas, sem grandes coisas. Mas eu entendo por ser teatral, né? A ideia aqui é só que seja teatral. A pessoa assista o teatro e goste do que viu lá. E aí tem um final. Então, pra mim é um livro nota 6. Se eu fosse... Talvez se você for fã de Harry Potter, vale a pena ler, só pelo um spin-off, né? Pode-se dizer assim, vamos fazer uma parada diferente aqui e ver se a gente gosta. Não é um livro grande. Não é um livro caro também. Se eu não me engano, tava R$30, R$20 na Amazon. E talvez valha a pena vocês lerem. Eu tô fazendo um review dele aqui, porque eu acabei de ler agora e trouxe. Eu tenho que trazer outros reviews nos filmes que eu assisti Beetlejuice e tal, mas de pouco em pouco eu vou trazendo aqui pra vocês. Beleza? Se você leu o livro aí e gostou, me fala. Eu tô lendo o Harry Potter desde o 1 agora, pra ver como é que ele é, se ele é muito melhor, mas aí você vai ver a diferença da densidade das páginas, né? Comecei ontem a ler. Esse aqui é o Harry Potter 1, a Pedra Filosofal. Vou aproveitar, porque eu só tô com esse homem calculável aqui, não tava querendo nem acabar com ele. Quando acabar, eu vou ter que achar outro livro. E o próximo que eu comprei só chega em julho. Então eu falei, vou ler alguma coisa aqui de ficção por enquanto também. Aí eu posso trazer pra vocês aí também a série completa do Harry Potter quando acabar ela, o que eu achei. Beleza? É isso então. Falou, até mais. Fui.